Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. O vídeo de hoje, mais uma vez, trarei a história de um de vocês, de um dos inscritos aqui do canal, né? Uma pessoa que eu tive aqui um contato. Geralmente são histórias que vêm de consultorias, de conversas que eu tenho aqui com vocês, tá bom? E se você quiser falar comigo, meu WhatsApp tá aí na tela, tá bom? Entre em contato, tá bom? Seja para você relatar alguma coisa, marcar uma consultoria ou até mesmo anunciar aqui nesse canal, tá bom? Eu quero muito o apoio de vocês e um projeto também que eu estou divulgando aqui, que é este canal aqui. É o canal Propósito Alfa, tá? Ele tem vídeos bem interessantes, de verdade. Tá começando agora, ó, tá com 5 inscritos, então se vocês puderem dar o apoio para esse projeto, vocês vão ver que são vídeos que tem uma edição bem bacana e tem lições interessantes. Então, sabe aquela mensagem de motivação que você precisa, aquele recado certeiro, ele vai estar nesse canal, tá bom? Então vá lá, dê seu apoio a esse projeto. Vocês sabem que quanto mais vocês apoiam os projetos que eu divulgo aqui, melhor para o meu canal e melhor para todos os canais em geral e para nossa mensagem, para nossa ideia ser transmitidas para mais pessoas, tá bom? Então faça a sua parte, beleza? Bom, cowboys, então eu vou contar a história de hoje para vocês. Eu vou contar mesmo, não vou ler, para ficar mais dinâmico, ficar mais interessante, tá certo? Então eu já peço o seu like, porque eu tive que decorar a história toda, hein? Então deu trabalho. Bora lá, é o seguinte: o inscrito aqui do canal, ele morava junto com o pai e com a madrasta, tá bom? Eles tinham uma vida ali tranquila, né? O pai já era aposentado, a madrasta, né, enfim, morava junto com eles, e a situação basicamente era essa, tá? Teve um dia onde esse inscrito estava se preparando para ir lá para academia, enfim, e infelizmente a madrasta chegou desesperada no quarto dele dizendo que o pai tinha passado mal. Levaram o pai para o hospital e lá no hospital perceberam que eles não tinham recursos suficientes, porque era uma cidade pequena, e levaram o pai já direto para o hospital maior, que tinha mais recursos, um hospital que ficava numa cidade vizinha, tá certo? Lá nessa cidade, eles perceberam que o pai tinha sofrido um AVC e que já tinha sequelas graves, tá? Incluindo, né, que metade do cérebro ali já estava paralisado e que provavelmente ele teria essas sequelas, como por exemplo, que ele teve dificuldade de fala, não conseguia, né, já ingerir alimentos, né, pela boca, tinha que ser alimentado por sonda, também não conseguia, né, caminhar, por aí vai. Então ele ficou num certo tempo em coma e depois disso, né, recebendo esse tratamento, até que finalmente ele pôde, né, voltar para sua cidade e a partir disso, né, tanto o inscrito quanto a madrasta começaram a cuidar do pai, né, dentro de casa, fazendo esses cuidados e por aí vai, que vocês já imaginam da dificuldade que é, né? Enfim, passaram-se 2 anos, né? O inscrito, com a ajuda de familiares, né, que também, né, ajudavam às vezes com uma fralda geriátrica, alguma coisa do tipo, né? Eles optaram também por uma cuidadora. E a cuidadora passou lá a fazer parte desse tratamento do pai. Porém, a madrasta não gostou da cuidadora e a mandou embora, tá? Nesse ponto da história, o inscrito ele já começou a ficar um pouco encafifado com alguns comportamentos dessa madrasta, incluindo os comportamentos dela nas redes sociais, tá certo? Num belo dia, numa situação lá bem específica, ele acabou por conseguir ter acesso finalmente ao celular da madrasta. Então ele queria saber o que ela estava fazendo, né? Por que ela estava com aqueles comportamentos estranhos, especialmente nas redes sociais. Pois bem, com o celular na mão, como sempre, né? O grande catalisador atual aí das situações todas, né? Então, com o celular na mão, ele percebeu que ela tinha um amante. E não só isso, esse amante estava usufruindo dos recursos do pai, né, da aposentadoria do pai dele. Afinal de contas, essa madrasta mandava presentes e por aí vai. Então, já percebe e você já consegue imaginar o quanto que o inscrito ficou com raiva daquela situação toda, mas ele manteve o controle, uniu as provas que ele pôde e já deixou o celular dele gravando para quando ele confrontasse a madrasta, ele pudesse ter ainda mais provas de que a situação era aquela e que realmente da parte dele nada tinha acontecido. Pois bem, ao confrontar a madrasta, a primeira coisa que ela fez foi sair correndo para a cozinha, pegou um objeto cortante e o ameaçou. Ele, com uma cadeira, se protegeu e falou para ela que ela deveria ir embora da casa. Depois dessa discussão acalorada, a madrasta pegou as coisas e foi embora.
Ele tinha as provas, tinha a conversa e nada fez com a madrasta a não ser pedir a retirada dela da casa. Tá certo? Pois poucos dias depois veio a intimação policial de que ela tinha feito uma falsa denúncia dele, falando que ele era um cara violento, que a madrasta até temia pela vida do pai, né? Enfim, pelo marido dela, né? O pai dele. E fez aquelas denúncias óbvias, né? Pois então ele foi, conseguiu ali na justiça provar que, no caso pela polícia mesmo, de que ele não havia feito nada, ele tinha as conversas, tinha toda a situação. Ele também expôs a madrasta no grupo lá da família, contou para todos os familiares o que ela havia feito. E, enfim, a madrasta estava em maus lençóis. Mesmo assim, ela tentou, por meio da justiça, né, ter ali a parte dela, né, a parte da casa, do carro, enfim. Também queria uma parte de um dinheiro que o pai tinha guardado para reformar a casa, aquela coisa toda que vocês já imaginam, né? Apesar disso, por uma situação ali, por algum receio da madrasta, em um dado momento ela acabou desistindo desse processo, tá bom? Ele não entrou em detalhes na história, não contou muito sobre essa desistência dela, mas pelo que ele disse foi porque ela ficou com receio da situação toda, das provas que ele tinha, e meio que fizeram um acordo ali que ele conseguiu finalmente ter paz e pôde aí cuidar do pai, tá certo? Então, além dessa situação, ele teve uma conversa com sabe a cuidadora que foi lá para casa e tudo mais, né? Pois a cuidadora revelou para ele que essa madrasta, ela realmente, né, tinha ali conversas com esse amante, e não só isso, ela já no momento em que o pai sofreu esse problema, ela pensou: agora eu se consagro, né? O que que ela fez? Então ela imaginou que o pai já ia, né, morrer, ia falecer, enfim, e ela fez empréstimos no nome dele, né, contraiu dívidas, não pagou impostos como o IPTU, então o pai tinha uma dívida enorme que a madrasta deixou aí de herança, né? Também ele tem a desconfiança, né, um escrito de que quando ela percebeu que o pai não iria falecer, ela até fez alguns rituais, alguma coisa assim, foi atrás de magia negra, que as roupas dele tinham sumido, algumas roupas, algumas peças. Ele não pode provar isso, mas ele também teve algumas situações onde na conversa com a cuidadora, ela meio que deu a entender essa situação também. Então, assim, perceba que a madrasta ela fez de tudo um pouco, tá bom? Eu vou até olhar aqui na história para ver se eu não esqueci de mais nada, mas de forma resumida é isso, né? Afinal, ela fez isso também. Deixa eu ver aqui. Nananã. Uma outra coisa que ela fez também, ó. Quando minha madrasta percebeu que ele sobreviveria, começou a aumentar as doses do remédio que ele tomava e viu que não adiantou. E começou a deixar meu pai sem remédio, alegando que ele não queria tomar. Por isso, minha madrasta e a enfermeira começaram a entrar em atrito. Então, o principal motivo foi esse. Ela não queria que ele tomasse os remédios, aumentou a dose, enfim, né? Então, ela tentava de toda forma, né, finalizar aquilo de uma vez para que ela pudesse ter aí a parte dela, né, da herança do cara, né? Então você percebe o seguinte com essa história toda, né? Então agora, né, saindo da história e indo para a minha opinião, né? O que que a gente consegue perceber nesse caso? Muitos relacionamentos, eles são pautados única e exclusivamente por meio dos benefícios que esse relacionamento entrega, em especial ao feminino, né? As mulheres, elas são as que mais buscam benefícios para acessar relacionamentos, né? Então, para ela, a partir do momento que não há vantagem para ter relacionamento, ela acaba por tentar ficar o máximo possível na espera de encontrar um parceiro que entregue isso, entregue benefícios. O homem, ele sempre tem a sensação de que ele é um tipo de ferramenta, um tipo de caixa eletrônico, um tipo de alguma coisa assim. Enquanto tá tudo bem, enquanto tá tudo caminhando, a mulher ela até pode entrar numa certa acomodação e tudo mais, e o relacionamento meio que durar por consequência disso. Ele fica um relacionamento funcional e tudo mais. Mas a partir do instante que existe essa demanda, essa dificuldade, né, que veio por meio na doença do pai dele, o que aconteceu? O que aconteceu foi que basicamente, né, você teve uma quebra, né, dessa ferramenta. Então, a consequência foi que ela olhou e pensou: eu não quero ficar, né, num relacionamento com uma pessoa numa situação dessa. Só que ao invés de ter pelo menos a decência de ir embora e, né, finalizar o relacionamento, e é isso,
Não, ela precisou de todas as maneiras aí buscar, né, meios de finalizar aquela situação de forma que ela pudesse sair em alta, que ela cuidou do marido, que ela fez tudo certo e tudo mais. Então, o que que eu sempre falo para vocês? Existe não só a questão financeira, a questão moral e tudo mais, o que você tem é a imagem. O feminino, ele não gosta que a sua imagem fique arranhada, tá? O masculino, ele também tem isso, principalmente com aspecto de honra e tudo mais, mas para o feminino é ainda mais relevante. É até por isso que elas têm uma dificuldade grande de simplesmente viver. Elas querem que o mundo se molde às suas vontades, às suas necessidades e por aí vai. Então, por isso que querem calar discursos, calar uma série de situações, porque no fim é isso. Não adianta só ter a liberdade, não adianta só poder viver e fazer o que quiser, né? Elas também querem que as pessoas julguem ou deixem de julgar da maneira que for mais conveniente a elas. Isso de maneira geral que eu estou falando aqui, tá? Estou generalizando a situação e não estou totalizando. Porém, esse é um bom exemplo de situações onde a pessoa fica naquele lenga-lenga todo, fica sugando, né, os recursos e tentando demonstrar que está preocupada, que está cuidando da pessoa, quando na verdade está apunhalando pelas costas e já tem um amante, já tem uma série de coisas e está lá pegando o dinheiro do cara e entregando para outro, né? Às vezes não é nem por querer de fato presentear o amante, mas é simplesmente pela sensação gostosa que é você estar, né, passando a perna em alguém. Então, assim, todo esse relato, ele só mostra que no fim o homem ele precisa entender que enquanto ele acessar relacionamentos pensando pura e simplesmente em se tornar mais atrativo ao feminino, então eu preciso ser um provedor, eu preciso isso, eu preciso daquilo, ele vai ser tratado como ferramenta. No momento em que essa ferramenta quebrar, ele vai ser tratado como descartável, tá certo? Então é importantíssimo que se você algum dia acessar relacionamento, que seja com alguém que não te veja dessa forma. Porque o dia que isso acontecer, o dia que essa situação, né, que o pai do inscrito aqui passou, né, surgir, ela não vai medir esforços para se livrar da ferramenta quebrada, tá certo? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Não esqueça de fazer a inscrição nos parceiros aqui do canal. Eu vou deixar o link dos 3 canais que eu estou fazendo a divulgação, tá? O canal do Mundo, tem também o canal de futebol, Bad for Day, e também o canal que eu falei aqui com vocês no início do vídeo, tá bom? Esse canal é bem bacana, tem uns vídeos, como eu falei, bem editados, é tudo bem legal. Então faça a inscrição lá também, fechou? Tamo junto, cowboys, e até a próxima!